Ok, agora eu vou dar a resposta da pergunta 2, que diz: marque alguns dados que dizem respeito ao processo de aquisição que desprovariam uma tese behaviorista de acordo com Kuhl, explica por quê. Então, no artigo da Kuhl, ele tenta, né, mostrar que a tese behaviorista, né, para dar conta da aquisição não funciona. E ela vai apresentar alguns resultados de alguns experimentos feitos com bebês, principalmente. E aí, para você responder essa questão, é bom você voltar para os slides daquele aula, né, que seleciona alguns dos dados que ela apresenta. E a primeira opção aqui, análise de probabilidade de encontros consonantais entre palavras, é um resultado que mostra, né, que bebês fazem uma espécie de estatística em cima, né, de encontros consonantais da língua deles. Então, por exemplo, em português, se você tem um S e um M, um encontro consonantal de S e M, é muito mais provável que você encontre isso entre palavras, por exemplo, os meses, ou os meninos, as meninas, né? Muito mais provável do que em intrapalavra. Por exemplo, pasma, né? Existe, né, pasma, mas é mais mesmo, mas é mais raro, inclusive, né, às vezes o S ele meio some, né, mesmo, né? Então, o bebê ele usa esse tipo de análise para começar a recortar, né, aquele fluxo de fala, para ele poder descobrir, assim, né, dentro dessa cadeia sonora, quais são os elementos que são importantes para eu analisar. A segunda opção, imitação do papel comunicativo da mãe, desculpa, é da mãe, não da mão, não seria, né, uma prova que evidência contra a tese behaviorista, ao contrário, seria a favor, né? Então, essa opção não é uma opção nessa questão. Terceira, preferência por regras fonotáticas inferíveis da língua, é a qual está exposta. Então, isso sim, né? Então, bebês eles já mostram preferências para aquelas combinações de fonemas, né? Então, regras fonotáticas dizem respeito a quais combinações de fonemas são, né, permitidos dentro de uma determinada língua. Então, por exemplo, em português, str não é uma combinação possível, tr é, né? Então, bebês elas vão mostrar preferência para essas combinações possíveis, e também diz respeito, né, à distribuição dessas combinações. Então, se é, por exemplo, tr no final da sílaba, em português não é permitido, no início da sílaba sim, né? Já se a criança fala russo, por exemplo, tr no final da sílaba seria possível, né? Então depende da língua. Então, a próxima opção, generalização sobre propriedades acústicas estáveis marcantes de vogais através dos contextos fonéticos variantes. Então essa né, fala um pouco sintetizado demais, vou desempacotar. Então o que isso quer dizer? Que, por exemplo, ao ouvir, né, certas vogais, por exemplo, A, o que marca um A dentro dos vários contextos fonéticos em que ela possa aparecer, né? Por exemplo, se eu tenho a palavra banana, né, já tem 3 A's, mas todas elas têm, né, características diferenciadas. Então, dentro desses 3 A's, tem alguma característica que é estável, de tal forma que todos eles, né, todas essas vogais, eu vou reconhecer como sendo A, mesmo que eles tenham variação entre elas. Inclusive, né, quando é outro falante que fala, ou um outro modo de falar cansado, agitado, etc. Então, o bebê tem a capacidade, então, de analisar, olha, essa propriedade acústica é uma propriedade estável, que está em todas as A's, então eu consigo generalizar e eu vou reconhecer essa vogal independente, né, da variação que eu vou encontrar, né, variação que depende do contexto fonético, que depende do falante, da maneira de falar, etc. Então, essa sim é um tipo de processamento que vem, né, que a própria criança aplica ao insumo, não é algo que vem através do reforço dos pais, né? O contraste é esse, né? Então, o behaviorista diz, né, que a criança aprende através do reforço
né, dos pais ou da sociedade. Então não tem como a criança ser reforçada num aspecto desse, né? Então desprovaria também, né, a tese behaviorista. E último, né, reconhecimento de aspectos fonológicos pela formação de hábitos. Não, então, se você está lendo aqui formação de hábitos, você já sabe, formação de hábitos não envolve um trabalho mental. Então aí remete justamente uma tese behaviorista, né? E ainda na interação com os agentes, né? Então, na verdade, esse tipo de análise que o bebê aplica não depende da interação, ela depende do insumo. Então, nessa questão 2, é a primeira opção, a terceira opção e a quarta opção, que são evidências que Kuhl traz, né, que desprovariam a tese behaviorista.